né? Ainda no início da faculdade, eu pensei, bom, eu preciso me aventurar e procurar coisas maiores que sustentem todos os sonhos que eu tenho, assim. Então, foi quando eu fui para o mercado e entrei como estagiária na empresa que eu estou até hoje. Eu sempre digo para os pacientes, eu preciso que vocês me olhem e venham para cá se sentindo em casa, porque aqui é um ambiente que elas têm que se sentir seguras para toda essa trajetória. Se elas estiverem no consultório e aquilo ali trouxer tensão, angústia, ansiedade, ali é o lugar de calmaria. Por mais difícil que possa ser o pré-natal, por mais alto risco, por mais perrengue, que nem tu dissestes, a gente tem que estar sempre numa unidade durante esses 9 meses que a gente vai passar junto. Olá, olá! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio do Mentes que Conectam. E hoje o nosso tema, ele é um tema importante. Todos os temas são. A gente tem tido convidados sempre especiais, mas é a primeira vez, desde que eu estou com o Mentes que Conectam, que nós vamos falar especificamente dessa questão. Olha só, maternidade. Hoje em dia é um tema, uma pauta complexa. Como que a gente faz para conciliar os papéis? A escolha do ser mãe, não ser mãe. Agora nós estamos gravando em fevereiro e o programa vai rodar no inicinho, na abertura do mês. Em março a gente já tem o mês das mulheres. E aí algumas pautas voltam a ser debatidas. E essa é uma que ela precisa entrar no cenário. Como é que a gente faz para lidar com esses múltiplos papéis? Como que a gente faz para lidar com a licença maternidade, o retorno das mulheres ao dia a dia do trabalho, mudança de rotina? Enfim, são muitas temáticas para vocês acompanharem. E aí, já sempre começando com aquele alerta. Passa para as pessoas, compartilha. Se tu não está inscrito aqui no canal, te inscreve. E compartilha quantas mulheres não vão se beneficiar com essa reflexão. Então, vamos lá. E aí eu vou começar, eu já tinha anunciado, né? Eu já tinha dado, quem está acompanhando o programa no episódio anterior, que foi também com a Carol, eu estou com o nome Carol na minha vida, né? Foi com a Caroline Papaléu. Eu falei no final da temática que nós iríamos estar abordando esse tema. E hoje nós estamos aqui com a Caroline Madeira e com a doutora Márcia Bolles. Falei correto? Corretíssimo. E eu, como sempre, então, vou trazer o currículo aqui das meninas que estão comigo. A Carol é uma profissional com mais de 10 anos de experiência em recursos humanos, graduada em administração de empresas e com especialização em gestão de pessoas e gestão empresarial. Atualmente, ela é coordenadora de Gente e Gestão, liderando iniciativas nas áreas de orçamento, performance e cultura organizacional. Sua trajetória inclui gestão de todos os subsistemas de RH, demonstrando profundo conhecimento do setor e forte liderança. E o que é melhor de tudo é que eu atesto tudo isso que está sendo falado, porque eu já tive a oportunidade de fazer parceria, de ser chamada pela Carol, de trabalharmos juntas uma série de projetos, e realmente é alguém que trabalha com o coração aqui e o coração na mão também, muito focada para as pessoas, realmente cumprindo muito essa atividade de fazer gestão de pessoas. Ela é mãe do Bernardo, de 8 meses, e que eu estou aqui com o presente do Bernardo. Gente, presente quando o Bernardo nasceu. E o presente, um mimo agora para o Bernardo, que já está com 8 meses, porque daí a gente vê que o tempo passa, né? E ela é casada com o Roger, já tenho que deixar aqui o meu abraço para o Roger, também fez um trabalho comigo, né? Um queridão. São, assim, as duas pessoas que o Bernardo está muito feliz de estar nessa família. E ela está vivendo esse momento que é o retorno do trabalho após o nascimento do primeiro filho. E quem cuidou da Carol em toda a sua gestação, e a gente vai conversar sobre isso, foi a doutora Márcia. A doutora Márcia é médica, ginecologista e obstetra, formou-se em Passo Fundo,
Ela fez residência, né, na obstetrícia médica e ginecologista, né, ginecologia e obstetrícia aqui na PUC. Fez a residência aqui na PUC. Eu digo aqui na PUC porque o estúdio da ProHub é dentro da PUC. Tem especialização em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo. E em 2010, especialização também em ultrassonografia ginecológica obstétrica pela CBR em 2011. Tem pós-graduação em medicina fetal pela Fundação de Medicina Fetal Latino-Americana. Qual é a instituição FML? Ela é uma instituição que, na verdade, é sediada em Londres e tem aqui Latino-Americana, não é Ribeirão Preto. Sim, mas aqui no Brasil tem uma sede. Isso em 2014. E, além disso, ela é mãe da Alice. Gurias, muito bem-vindas. Obrigada por terem aceito. Nosso grande medo era contar com a agenda da doutora. E porque a doutora, ela é obstetra. Então, a gente diz assim, como é que nós vamos garantir que ela vai estar aqui? Não tem garantia, mas graças a Deus deu tudo certo. As mães estão tudo quietinhas lá. Ninguém precisou chamar com urgência. E nós temos aqui a doutora Márcia e a Carol. Gurias, sejam bem-vindas. Esse é o momento de vocês falarem. Sempre no primeiro bloco a gente compartilha um pouco as experiências das escolhas de vida de vocês, das escolhas profissionais. Então, eu passo a bola para deixar vocês contarem um pouquinho quem são essas mulheres maravilhosas, lindas, que estão aqui comigo. E quando eu falo, não é da boca para fora, tá? Não é essas coisas de gentileza, porque eu acho mesmo. Então, tá. Posso? Claro. Bom, então, primeiro eu queria te agradecer, né, Jaque, pelo convite. É um prazer. Estou muito feliz de estar aqui contigo, com a Márcia, duas mulheres que me inspiram, que são incríveis naquilo que fazem. São mães maravilhosas, né, e muito me inspirei em vocês. Mas contando, então, um pouquinho, me apresentando, eu sou a Carol, estou com 33 anos, mãe do B, nesse grande desafio da maternidade, né? Então, a minha trajetória, começando um pouquinho, falando já da minha trajetória profissional, eu me formei com 22 anos e desde o início da faculdade de administração, eu já tinha a ideia de trabalhar com recursos humanos, assim, eu entrei na faculdade de administração, fui conhecendo ali nas matérias recursos humanos e me apaixonei por esse tema e disse assim, bom, preciso me conectar e entender como é que isso vai acontecer. Então, com 19, eu já estava fazendo estágio na área de RH, já estava começando a me conectar com a temática e aí passei por 2 empresas, mais focado para o departamento pessoal, então acaba sendo uma porta de entrada. Teve uma que eu fiquei 1 ano e meio, onde eu conheci mais profundamente a temática de departamento pessoal, eu estava ainda no início da faculdade, eu pensei, bom, eu preciso me aventurar e procurar coisas maiores que sustentem todos os sonhos que eu tenho, assim. Então, foi quando eu fui para o mercado e entrei como estagiária na empresa que eu estou até hoje, né? Que legal. Então, há 13 anos atrás, estava entrando na empresa que eu estou hoje como estagiária, para conhecer os subsistemas. E aí, nessa trajetória, eu fiquei assim... Eu pude vivenciar um pouco de cada subsistema, operando esses subsistemas. Então, fiz seleção, fiz comunicação, a gente falou de treinamento, desenvolvimento, vai conhecendo um pouco mais as temáticas, evolui para orçamento de gente, remuneração, benefícios. Então, ao longo dessa trajetória de 13 anos, eu tinha a sensação que a cada 1 ano e meio, 2, eu conseguia renovar um ciclo e dar mais um passo. E renovar o ciclo e dar mais um passo e ir conhecendo tudo aquilo que envolve, de fato, a gestão de pessoas, né? Porque eu acredito muito que quando a gente fala das empresas, a gente não pode ter um pêndulo só para um lado, é preciso um equilíbrio, né? E falar de pessoas, para mim, é ter equilíbrio. Então, a gente precisa olhar para a empresa, porque ela está aqui para dar lucro, para ser sustentável, para ela poder crescer. E, de outro lado, tem as pessoas que precisam entender esse ponto, mas também entender que ela também está aqui para crescer, para se desenvolver. E como é que a gente se encontra nesse caminho para ser feliz no final do dia, assim. Porque vai ter, talvez, um momento em que as tuas aspirações profissionais não vão conectar com o momento da empresa, e isso faz parte, não significa que tu seja um profissional ruim ou não, ou que a empresa seja ruim ou não. São momentos da vida de cada um e está tudo certo, né? Então, nesses 13 anos, eu venho renovando ciclos, né? Então, passei como analista de seleção, analista de treinamento, e aí a gente foi especialista, olhando os processos da área, supervisão, coordenação, e agora, mais atualmente, olhando aí, de fato, para performance, cultura e recompensas, né? Então, é um desafio mais recente também, com um foco, com uma lupa maior
olhando para a estratégia da empresa e desdobrando isso para dentro das políticas de gente. E aí, então, isso é um pouco da minha carreira, né? E aí, falando, já conectando com a maternidade, assim, né? Porque eu estava pensando o que a gente ia falar nesse podcast e fiquei pensando, poxa, desde lá quando eu entrei na faculdade, eu nunca tive, e eu falo isso abertamente, assim, eu nunca fui a pessoa que sonhei em ser mãe. Não estava nos meus primeiros planos, me casar e ter filhos. Os meus primeiros planos era estudar e ser uma pessoa independente e ser feliz com as minhas escolhas, né? Então, e aí eu estou num relacionamento há 10 anos, né, com o Roger. Então, assim, como eu tenho esse relacionamento duradouro, as pessoas, quando a gente já estava 5 anos juntos, vocês não vão ter filhos? Cadê os filhos? E eu disse, nossa, mas eu tenho uma lista de coisas ainda para fazer, Eu preciso dizer, porque nós nos conhecemos há muito tempo, que várias vezes eu tinha vontade de fazer essa pergunta também, né? Mas eu ficava bem contida. E é isso, assim, porque eu ficava pensando, assim, será que é agora? Será que eu não posso esperar mais um pouco? E aqui né? Eu me inspiro muito na minha mãe, né? Que é a minha maior referência de maternidade. E a minha irmã mais velha, que também já era mãe. Eu dizia assim, bom, se minha irmã teve filho com 35, eu ainda tenho tempo, né? E o Bento tá lá, lindo, meu afilhado maravilhoso. Beijo, inclusive, Nani, Bento. E eu tenho tempo, então deixa eu aproveitar. Porque quando eu decidir, como não era um sonho, eu queria poder viver a plenitude desse momento, né? E assim foi, e aí a gente se organizou muito enquanto casal para a gente poder ter vivenciado o que a gente queria vivenciar enquanto indivíduos, né? Enquanto casal, para daí poder dedicar tempo para esse momento que a gente lia, ouvia e achava que sabia que ia ser intenso, né? Eu falo achava que sabia, porque assim, ó, esse negócio de empatia depois que tu tá no dia a dia muda, né? É diferente. É diferente. Então, isso foi uma construção pra gente. E aí eu olhava assim, poxa, eu tô no momento que, né, a gente conversou, eu ganhei o Bernardo com 32, quando eu tava com 30, a gente começou a falar se não estava próximo desse momento. E aí eu comecei a refletir, poxa, eu tô numa empresa onde as pessoas me conhecem, eu tenho uma relação, eu construí uma história. Isso me traz um pouco mais de segurança, apesar de não me dar segurança 100%, porque fica... E aí eu fiquei pensando, né? Se com todo esse tempo de empresa eu estou insegura, quiçá mulheres que não têm esse planejamento e essa história numa empresa para poder viver este momento, né? E aí foi quando, com 30, eu disse, bom, se vai ser lá com 32, eu acho que eu tenho um dever de casa antes a fazer, né? Cuidar de mim, da minha saúde e procurar um profissional que vá nos acompanhar e vai nos ajudar nesse desafio, né? Porque o maternar, eu acho que ele começa muito antes da maternidade, da decisão e de tu engravidar de fato. E aí foi um dia que eu estava em casa, no final de semana, peguei lá a listinha de médicos que o meu plano de saúde cobria, né? E anotei vários nomes e comecei a pesquisar na internet, olhar currículo, olhar isso, porque eu achava que era importante dar um matching, assim, como é que esse profissional é, no que esse profissional acredita, porque é um momento tão importante da vida, né? E aí foi quando eu conheci a Márcia, né? Encontrei a Márcia, encontrei o Instagram da Márcia e disse, nossa, ela é número 1, eu preciso ir lá conhecer ela, porque eu acho que vai ser ela. E foi sensacional. Então, a Márcia, desde um ano antes de eu engravidar, eu comecei a ir lá na Márcia, a gente se preparar para esse momento, né? E aí, Márcia, só antes de te dar a palavra, eu acho que eu não tenho como perder essa oportunidade de frisar alguns pontos que são importantes, porque o propósito desse podcast é que a gente possa estar falando sobre desenvolvimento de carreira, a trajetória profissional, a trajetória pessoal, sobre saúde e sobre finanças. E, às vezes, quando a gente fala em planejamento, é muito comum que as pessoas entendam que não tem como fazer planejamento. Uma vez que a vida é tão dinâmica, e que a gente vive em tempos tão complexos, não é possível ter planejamento. E quando a gente escuta a Carol, e eu adoro ouvir histórias, porque daí a gente pega aquilo que está na teoria e a gente dá vida para essa teoria. E o que a Carol relatou aqui, pessoal, é bem importante para vocês refletirem o quanto é possível planejar. E o quanto que o planejamento não deixa a tua vida sem graça, não deixa a tua vida... E não significa que não tenham perrengues, porque óbvio que tiveram atropelos e tiveram insegurança, e ela está falando sobre isso. Mas olha que especial isso, poder questionar, poder pensar, poder entender realmente assim, bom, qual é o meu contexto que eu estou para que eu possa ter mais segurança, pesquisar médico, conversar com o seu parceiro, ter boas conversas e amadurecendo
o quanto é importante, o quanto quando a gente planeja, parece que é fácil. Porque quando a gente escuta, ela deve dar essa sensação, né, de que, nossa, que fácil, que comercial de margarina é esse? Exatamente. E não é comercial de margarina, é vida real, só que é uma vida com planejamento. Então, só para não tenho como não fazer esse destaque, né, Carol, que é isso, assim, eu sempre te admirei muito e volto a dizer, te acompanho, dos teus movimentos, do quanto que tu é uma pessoa que realmente tu é séria, mas não séria porque ela não brinca, mas porque ela tem comprometimento com a vida dela. Eu acho que isso é a noção da gente ser séria. Mas, Márcia, vamos te escutar também. Eu estou bem feliz de te conhecer pelos olhos da Carol, agora te conhecendo aqui, conhecendo pessoalmente essa mulher, né, com esse azul aí tão, tão bonito. Primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada, Carol, por lembrar do meu nome também. É uma alegria. Eu digo que eu ganho pacientes e ganho amizades, né? Então, a gente vira uma família lá no consultório. Eu sempre digo para os pacientes, eu preciso que vocês me olhem e venham para cá se sentindo em casa, porque aqui é um ambiente que elas têm que se sentir seguras para toda essa trajetória. Se elas estiverem no consultório e aquilo ali trouxer tensão, angústia, ansiedade, ali é o lugar de calmaria. Por mais difícil que possa ser o pré-natal, por mais alto risco, por mais perrengue, que nem tu dissestes, a gente tem que estar sempre numa unidade durante esses 9 meses que a gente vai passar junto. Então, só tenho a agradecer, primeiro, por ter sido escolhida por ti e agora aqui para fazer parte desse podcast. Bom, contando um pouquinho da minha história, hoje eu tenho 42 anos. Escolhi fazer medicina muito cedo na vida, assim, muito pequena. Não tinha ninguém de médico na minha família. Fui a primeira médica. A minha mãe é enfermeira e dizia que eu estava doida. Que isso não era carreira para mulher. Eu ia morrer trabalhando, que eu não ia ter família, que ela trabalhava em hospital, que ela trabalhava na Secretaria da Saúde e que aquilo só tinha homens e que eu ia ser infeliz, ia ser solteirona. E foi assim. Que incentivo. Incentivo. Mas, assim, me prometeram mundos e fundos. Vai fazer veterinária, vai fazer farmácia, quem sabe turismo para tu viajar. E eu dizia, não é isso. E entrei na faculdade de medicina, fui chamada aqui em Porto Alegre na lista de espera da PUC, mas passei no interior. E nesse passar em Caxias, Santa Maria, Passo Fundo, meus pais, sabiamente, já que a gente vai escolher uma faculdade que tenha o respaldo, né, de uma boa faculdade, de um bom hospital, escola, e eles me incentivaram a ir para Passo Fundo, do qual eu não me arrependo de nada. E tive que me desgarrar de mãe e pai, era a filha mais nova e a única que saiu de casa. Então, assim, chorei muito, sofri muito, mas eu entendi que aquilo era para o meu crescimento e era a minha escolha, né? E se eu queria aquilo, eu tinha que batalhar por aquilo e enfrentar meus medos de ficar sozinha numa cidade que eu não conhecia ninguém. E fiz os meus 6 anos de medicina e desde o primeiro, sem ter contato, porque naquela época os currículos, a obstetrícia era uma das últimas, porque a gente tinha que passar pela clínica, pela cirurgia, por tudo que tinha, e a GO, que é a gineco-obstetrícia, era uma das últimas cadeiras. Mas no primeiro semestre eu estava lá num congresso de GO. Mas eu quero entender disso, eu gosto das mulheres, eu gosto de ver nenê, eu gosto de cuidar das pessoas desse jeito. Não entendia quase nada, mas sabia que era aquilo que eu queria. E foi passando. Até eu chegar na GO, eu tive que fazer estágios em outros lugares, porque eu não podia fazer algo que eu não tivesse passado. Então, eu fiz muito estágio em cirurgia, muito estágio em clínica. E isso, querendo ou não, me deu uma bagagem para ser um pouquinho de tudo, para cuidar da pressão, para cuidar de outras coisas que também não são só o parto em si. E, terminada a faculdade, prestei prova de residência e aí eu pude escolher entre os locais que eu passei, Conceição, clínicas, PUC, escolhi a PUC como a minha casa em função também do que a residência me oferecia, em preceptores, volume cirúrgico, condições de residência. E muito me perguntaram, por que tu escolheu aqui se tu podia ter escolhido em outros lugares, hospitais maiores, ou até o hospital escola que tu era da casa, né, lá em Passo Fundo. Eu disse que eu achava que a gente tinha que alçar novos voos, eu tinha que me testar, eu tinha que estar em ambientes diferentes, eu tinha que escolher o rumo da minha profissão
a todo momento. E aquilo ali era um novo desafio para mim. E assim foram os meus 3 anos de residência. Terminada a residência, fui convidada para ficar como preceptora do hospital. Fiquei durante 3 anos. E aí vi que o plantão me tomava um tempo importante, mas mais do que isso, não era o tipo de assistência que eu gostava. Eu gostava de conhecer a paciente, de olhar no olho, de chamar pelo nome. E quando tu tem 15 pacientes em trabalho de parto, isso é difícil. Eu gostava de estar junto com a paciente do início ao fim e não de dizer, fulaninha está lá e está quase ganhando, chama alguém para fazer o parto que meu horário do plantão terminou. Então, esse tipo de assistência fracionada me incomodava. E eu entendi ali que era outro momento de ruptura e que eu tinha que ter o meu consultório, que eu tinha que seguir minha vida trabalhando. E aí eu fui fazendo meus títulos de especialista, as minhas provas, e fui me aperfeiçoando e abri o meu consultório privado. E aí sim que a minha mãe enlouqueceu, porque eu não tinha mais emprego. E como é que eu vou ser mãe? E como é que tu, autônoma, como é que tu vai parar de trabalhar para ter nenê? Então foi uma dificuldade, porque minha mãe, meu irmão, meu pai, são todos funcionários públicos, e eu era a capeta da família, que era rebelde. Total, que era autônoma, que era mulher, que não tinha nenhum vínculo empregatício e dizia que um dia seria mãe. Né? Não sei como, mas seria, porque até então eu era solteira. E aí foram passando os anos e, diferente da maioria das minhas amigas, que tinham mais tempo do que eu casei mais tarde. Com 32, eu conheci o Mauro, que é meu esposo. E a primeira pergunta, quando a gente começou a namorar, a primeira pergunta que ele me fez, tu quer ser mãe? E eu disse, meu Deus do céu, estou mal conhecendo esse cidadão e ele já me pergunta assim. Ele assim, eu quero ser pai. É a única coisa que eu sei. Então, assim, a gente vai conversar se tu quiser ser mãe. Eu disse, tá bom. Mas daí eu pensei, mas tem que casar, né? E aí ele disse, bora casar, então. E eu disse, é sério isso? E ele, é sério. Eu quero ser pai, se tu quer ser mãe, se casar para ti é importante, vamos casar. E a gente vai ter neném. Eu, tá bom. E aí, 6 meses a gente estava namorando, morando junto. Marcamos um casamento. Ele, não dá para casar grávida? E eu, ai, meu Deus do céu. Mas ele queria ser pai mesmo, né? Muito. Que legal isso. E aí eu pensava, gente do céu, e como é que vai ser? Eu grávida? Tá bom, dá para casar grávida, né? Dá para casar. Então, é isso que a gente vai fazer. Daí, tirei o DIU e engravidei. E aí começou a minha história de maternidade no consultório. Porque era isso que eu queria dizer. Até a visão obstétrica muda, né? Então, o jeito de eu ver a paciente, a queixa da paciente, quando tu passa pela gestação, quando tu passa pela tentativa, quando tu passa pelo mês da frustração que desceu a menstruação, quando tu passa pelo sangramento no primeiro trimestre que tu acha que tu vai perder, quando tu passa por contrações que te dão medo de um trabalho de parto prematuro, quando a tua nenê nasceu prematura, numa cesárea de urgência, quando tu tem medo que ela vá para a UTI. Então, até a minha profissão tem uma outra conotação depois da maternidade. Então, eu acho que hoje eu sou outra profissional porque a maternidade me trouxe isso. Não estou dizendo que quem não tem filhos não terá a mesma capacidade técnica, mas a gente vê uma empatia, um colocar do outro lado que a maternidade trouxe. Então, acho que a Alice veio para completar a minha obstetrícia na minha profissão. Que lindo isso. E, gente, assim, antes da gente, porque a nossa pauta é a gente poder estar falando sobre todos esses desafios, porque eu penso, esse é um ponto. Eu falo muito sobre incertezas e o quanto que nós somos despreparados para trabalhar com as incertezas. O quanto que a gente quer se agarrar nas coisas, se agarrar em fatos para poder se assegurar. E que isso é da natureza humana, a gente buscar essa segurança. Mas o quanto que isso é realmente exacerbado. E aí a gente vê que a vida não controla. E a maternidade, ela é uma lição para isso. Muito. Porque por mais que tu tenha uma vida saudável, daqui a pouco tu vai enjoar. Lá pelas tantas tu vai ter contrações. Né? Eu lembro, eu sempre quis muito ser mãe. Muito. Eu sabia, eu era o contrário, posso até não casar. Eu era que nem o teu marido, posso até não casar, mas mãe eu quero ser. Tinha muito essa convicção. E as minhas 2 gravidezes, a gravidez da Gabriela, a gravidez do Otávio, foram gravidezes muito tranquilas. Eu realmente, assim, enjoei um pouco, mas foi uma gravidez, eu nunca parei de trabalhar.
Então, sempre gostei de trabalhar, nunca foi um empecilho. Quando eu vejo as pessoas dizendo, meu Deus, claro que a gente não pode medir as pessoas pela nossa régua, mas eu digo, mas não é, sabe? A gente consegue conciliar. Claro que é isso, se organizando, se preparando, trabalhando. E aí eu carreguei muito bem. Eu me lembro que o Dr. Viçosa, na época que era um obstetra, né, foi durante muitos anos muito reconhecido. O Dr. Viçosa, ele disse, tu é muito boa para carregar, mas não é boa para parir. Porque a minha gravidez, eu fiquei esperando até as 4 da manhã, estava todo mundo já assim, né, com sono. Até que ele veio e disse assim, já que não vai ser normal, né, tu vai ter que fazer a cesárea. E aquilo no primeiro momento foi uma frustração, porque daí é isso, meu imaginário, eu digo, sou super saudável, estou tendo uma gravidez sensacional. Né? O parto normal é o parto que vai ser melhor para ter o leite, para fazer... E aí, dá um pouco, não encaixou. Entrei com contração, tive dilatação, mas não encaixou. E então, são as coisas que a gente não tem o controle. Né? Então, acho que a maternidade... E aí, aqui eu quero fazer referência à fala da Roberta Vargas, não, Roberta Alvarez. A Roberta Vargas é do Instituto Colo de Mãe, que a gente apoia aqui, que está o tempo inteiro passando, que é o apoio que nós fazemos ao Instituto Colo de Mãe, que é o Instituto de Famílias Atípicas, que atende famílias atípicas. Mas a Roberta Alvarez, quando a gente conversando, e eu acho que foi no podcast que ela disse, nasce uma mãe, nasce uma líder, tá? Que é realmente uma referência. Mas só para passar realmente para vocês que eu queria destacar, gente, vocês escutaram na fala delas, o quanto que as experiências vão nos dando oportunidades da gente poder se conhecer e da gente poder ir entendendo onde que a gente transita melhor, como que a gente pode trabalhar melhor, porque a carreira é algo que é construído o tempo inteiro, com todas as vivências. E é isso que é legal, quando vocês vão falando, o meu olhar, a minha especialização é ver desenvolvimento de carreira, eu digo, meu Deus, olha só que interessante isso, que interessante. São os pequenos fatos que vão te dando informações sobre por onde tu vai trilhar, né? Mas, gurias, e aí falando desse desafio da maternidade? Eu me lembro que quando eu conversei contigo, né, Carol, falando dessa temática, a Carol disse, Jaque, eu acho que é super legal eu falar, mas também o quanto foi importante a doutora Márcia também me ajudando a poder dar conta dessas inseguranças, né? Exato. Então, falando agora bem disso, assim, bom, ok, veio o resultado, tá grávida, né? O que passa pela cabeça? O que passou na tua cabeça, os medos? E, doutora Márcia, né, acompanhando tantas mulheres, o que passa e o que tu pode trazer para a gente aí, como, né, dando da tua experiência? Eu acho que, bom, primeiro que mesmo planejando um ano antes, mesmo sabendo que vai lá, tira o dia, tu vai começar a tentar, tu é tentante. Eu disse assim, será que eu sou tentante? A primeira coisa que eu perguntava, será que eu estou tentando mesmo? Porque se colocar no lugar de tentante também dá medo, né? Porque parece que assim, tá, agora é para valer, e como é que vai ser a partir... E a Márcia dizia, fica tranquila, pode demorar até um ano. Eu disse, não, eu estou tranquila. Até o primeiro ciclo vir e a frustração, né? Como assim? Me planejei. Um ano antes, fui lá, fiz exames, alimentação saudável, enfim, nutricionista, estava tudo lindo, maravilhoso. Comecei a tentar e não aconteceu no primeiro mês. E é óbvio que não, algumas mulheres acontece, a Márcia foi muito, né, o tempo inteiro falando isso. Mas aí começa a frustração. E aí, acho que o mais legal da minha história, assim, é que coisas que eu não estava planejando na minha carreira começaram a acontecer, alguns problemas, e que daqui a pouco coloca em xeque, assim, será que eu realmente é o momento? Será que eu quero? E porque eu acho que vira uma chave, assim, uma coisa é tu estar pensando em ser mãe, outra coisa é tu dizer assim, a qualquer momento eu vou ser mãe. Então, a partir de agora, eu não tenho muito o que fazer. Então, dá muito medo, gera muita ansiedade. E eu optei por não contar para as pessoas que eu estava tentante, né? Eu acho muito engraçado que o dia que eu contei para minha mãe que eu estava grávida, ela me olhou e disse assim, eu não sabia nem que tu estava tentando. Daí a gente brincou, não precisava saber, porque eu não queria mais uma pressão externa para além da que eu mesma já estava me colocando, né? Então é isso, então começa essas pressões e tal, e aí foi dar certo literalmente quando eu desencanei. Porque veio o primeiro ciclo, não deu certo, o segundo ciclo não deu certo, o terceiro eu já estava com foco em outra coisa, eu disse assim, quer saber, eu acho que vai demorar mesmo, talvez demore 8 meses, 9 meses, e tá tudo certo, e, sabe, vou parar de colocar minha energia, talvez, nisso aqui. E aí, quando eu fiz isso, foi que veio o positivo. E aí, foi uma montanha-russa de emoções.
Porque eu brinco, né? Eu sou planejada. Né? Na minha cabeça, como eu estava planejando ficar grávida, eu dizia assim, não, minha menstruação vai atrasar, daí vai atrasar, eu vou comprar um teste de farmácia, eu vou fazer o teste, vai dar positivo, eu vou ligar para a Márcia, ela vai botar no sistema, eu vou fazer um exame de sangue, vai dar positivo, eu vou no shopping, vou comprar um presente pro Roger, vou chegar em casa, vou filmar, vai ser lindo. Aconteceu tudo inverso. Eu desconfiei num sábado, domingo de manhã eu acordei mais cedo que o Roger, fui no banheiro, tava com teste de gravidez na mochila, fiz o teste, achei que deu negativo, disse, vou pegar uma sacola para guardar, para ele nem ver que eu fiz um teste, quando eu voltei pro banheiro tava positivo. E eu desatei a chorar. E eu pensava, eu preciso parar de chorar, porque eu tenho um plano de fazer, né? O Roger dormindo e eu no banheiro. Eu tenho um plano de fazer a surpresa e tal. Parei de chorar. Disse, tá bom. Quando eu olhei para baixo e vi aquele teste de novo, eu disse, não preciso passar por isso sozinha. Eu entrei no quarto chorando, acorda, eu tô grávida. E ele disse assim, não, foi uma surpresa, mas não do jeito que tu imaginou, né? E porque é isso, assim, começa a e agora? O que eu faço, né? Como é que eu vou contar para as pessoas? Como é que vai ser daqui para frente? Que cuidados eu tenho que ter? E olha que a Márcia já tinha me dado uma aula, né? Então, gera muita ansiedade. E olha o louco. Eu descobri que eu estava grávida e fazia um mês que eu estava com uma gestão nova na empresa. Uma diretora nova. Então, assim, tinha uma pessoa entrando, eu há 10 anos na empresa, então tinha muito histórico, estava ali dando suporte para aquele momento. E eu precisava dizer que eu estava grávida também naquele contexto todo. Então, assim, as emoções, elas oscilam muito, né? Eu tive muito enjoo, eu tinha muito sono. E eu tinha optado a guardar até o 3º mês para contar, porque eu não queria passar pela frustração de daqui a pouco não ter dado certo, que era uma possibilidade. A Márcia falava assim, me lembro muito da Márcia falando, Carol, se tu quiser contar, tu conta. Às vezes as mulheres contam, porque assim, além da tua frustração e do teu luto, tu ainda vai ter que lidar com pessoas perguntando por que não deu certo, mas o que tu fez? Porque é isso, né? Tem a culpa do que tu fez por não ter dado certo. E daqui a pouco eu não fiz nada, eu só estava vivendo, né? Então, assim, gestão nova, tudo acontecendo, os meus hormônios a mil, eu tinha um sono absurdo, eu tinha enjoos, eu acordava enjoada e ia dormir enjoada. Teve dias que eu passava, assim, água com gás e limão, era só o que eu descia. E mais nada, eu não conseguia comer e vamos fingir que tá tudo bem. E quando não tá tudo bem, né? Então, acho que isso é importante, assim, bem como tu fala, as pessoas falam assim, mas tu leva tão leve as coisas. É a forma que eu tenho da minha vida, de que eu preciso trazer leveza mesmo para os dias difíceis, porque senão eles vão ficar mais difíceis ainda. É uma escolha, né? Então, assim, poxa vida, dá uma lupa naquilo que tá incrível. Tô enjoada, mas eu tô saudável. Tô enjoada, mas a minha gestação tá evoluindo. Tô enjoada, tô cheia de trabalho, mas eu tô contribuindo para alguma coisa. Então, ao longo da gestação foi muito isso, até o momento de tu contar. E aí, para mim, assim, foi uma grata surpresa, porque eu imaginava que todos ao meu redor iam ficar felizes, mas eu não imaginava que fosse tanto, assim. Então, na empresa que eu trabalho, quando eu comecei a contar que eu estava grávida, foi muito especial. Porque eu tive abraço, ligações do vice-presidente, do presidente, de colegas, da minha chefe nova. Ela disse assim, preciso te dar um abraço, vem aqui. E ela é mãe também, né? Então, tem 2 filhos, então eu senti muito carinho. Eu acho que eu tenho um lugar também de privilégio, né? Porque eu acho que nem todas as mulheres têm o privilégio de ter isso, assim, o suporte dentro da empresa, o suporte familiar, seja da minha mãe, das minhas irmãs, do meu companheiro, da família dele, para poder viver todas as ansiedades que mesmo dentro dessa zona de privilégios que eu tinha, ainda eram pesados em alguns momentos, né? Tinha o choro, tinha a ansiedade. A cada exame era assim, será que vai dar tudo certo? Será que hoje tem eco? Será que o coraçãozinho vai estar batendo? Tinha vezes que eu ia chorando. E eu dizia assim, mas por que eu tô chorando se tá tudo bem até agora, né? E aí agora é o exame do coração. E vamos ver se o coração tá bem. Então, até tu engrenar nisso, foram dias desafiadores, né? Então, eu acho que o planejamento é muito mais, não para dizer que não vai ter desafios, vão ter muitos, mas se planejando deu trabalho, eu fico pensando que o não planejado te leva para um estado de ansiedade tão grande, e aí a gente começa a entender um pouco também de saúde mental e como que as pessoas não conseguem daí sair do outro lado. Ah, então, ok, estou vivendo isso aqui, mas como é que eu passo por isso aqui com saúde e com qualidade para poder curtir? Porque também, gente, é um momento lindo, né, da vida. Tu está gerando uma outra vida, mas para tu ter esse olhar, tu precisa estar com esse piso, assim, né, do caminhar. Mas eu né? acho que é um desafio que tu escolheu as tuas batalhas, né? Então, assim, a tua programação...
lá desde antes fez com que tu entendesse que aquilo que tu estava passando, a náusea, o cansaço, fazia parte e não que tu estava anêmica e que tu devia ter tomado ferro antes de engravidar. Ou seja, o preparo faz com que aquele primeiro trimestre, que às vezes é desolador para algumas, muitas ficam até tristes porque achavam que gestar seria a 10ª maravilha do mundo e o primeiro trimestre vem e dá um tapa na cara. E aí elas ficam pensando, gente, mas eu queria tanto engravidar e é isso, eu não quero isso para mim, eu tô me sentindo doente. E ali eu entender que esse desafio era parte do processo, era como o teu corpo estava respondendo e não tinha nada de errado nisso acontecendo. Então, era ver o copo na parte cheia, né? Dizer assim, tá, eu tô com isso, mas o nenê tá crescendo, ele tá saudável, ele tá se desenvolvendo e vai passar. Um dia vai passar e eu vou estar melhor, vou estar com o nenê no colo, Então, é uma construção. A única coisa que eu sempre digo, e devo ter dito para ti também, a gestação é feita para dar certo. Sim. Pode ter intercorrências. A gente trabalha com gestantes de alto risco, a gente trabalha com perdas gestacionais, mas a única certeza que a gente tem é que, na imensa maioria das vezes, vai dar tudo certo. Então, é tranquilizar sempre a paciente na busca exatamente de que ela entenda que é uma fase, que é uma construção, que a gente vai ter dias mais fáceis, que ela se cuidar traz o benefício, traz as coisas boas para a construção do pré-natal e do desenvolvimento do bebê, né? Exato. E tem uma coisa, assim, que para mim, agora fazendo a conexão com o trabalho, que eu ouço muito daí, muito por ser da área de RH, né? Mas o teu momento é diferente porque o teu gestor entendia, o teu momento é diferente porque tu estava conseguindo. E eu sei que tem mães que não conseguem, né? Vão ter daqui a pouco uma gravidez de alto risco que precisa ficar em repouso. Eu não precisei ficar em repouso, eu inclusive segui fazendo atividade física até o final da gestação. E aí, aproveitando, né, toda a tua audiência, eu sempre falo assim, as empresas são CNPJs, quem fazem as empresas são as pessoas. E eu tenho certeza que tem muitos líderes que vão ouvir esse podcast, né? E o quanto é importante para que a gestante consiga entregar o melhor dela, mesmo neste momento, esse apoio interno. E o apoio, eu não falo assim, não é assim, a gestante não vai nunca vir trabalhar, ela não vai poder fazer mais nada. Não, não é isso que eu estou falando. Mas ter a sensibilidade de que é um momento diferente faz com que a gente se sinta segura para quando a gente está no 100% dar os 1000%, porque eu me sentia assim. Quando eu estava 100%, eu estava dando meu 1000%, porque eu sabia que em algum momento eu poderia não estar no 100%. E aí eu tinha o apoio, eu tinha o acolhimento, eu tinha o entendimento. Então, essa troca com as pessoas com as quais tu escolhe vivenciar o teu trabalho, e às vezes não é só uma escolha, mas assim, o quanto que tu consegue construir uma relação com as pessoas que tu trabalha e líderes construam isso com as suas equipes, para que nestes momentos a gente possa extrair o melhor das pessoas, né? Independente do seu momento. Até para que depois o retorno seja suave e tranquilo dentro do que dá para ser tranquilo, porque ele não é tranquilo, né? Você sabe que quando eu estou ouvindo vocês, daí várias coisas vão passando, porque daí eu também vou lembrando da minha maternagem, do meu momento, e eu estava lembrando que quando, eu estou falando de alguns anos atrás, e a medicina vai evoluindo, e o exame para ver se o bebê teria algum problema, alguma disfunção, ele era um exame, não sei se continua assim. De amniocentese, de pulsão, né? De pulsão. Uhum. E era um exame, então, chatinho e com um certo risco e tal. E aí eu me lembro que o Dr. Viçosa perguntou se eu queria fazer. Né? E são as decisões que tu toma. E eu me lembro que naquele momento eu disse, mas o exame tem... E aí eu me lembro que ele perguntou, se houver algum problema, alguma situação, tu vai tirar? E também, e aí assim, tu tem o casal ali, mas é uma coisa que é mais da gente, né? Assim, né? É claro que é uma maternagem, é a paternagem, é a família que está se colocando ali. Mas eu me lembro que eu olhei para ele e disse, não. E aí ele disse, então por que tu vai fazer? E aí tu terias mais risco de perder do que ter um nenê com uma malformação, né? Então, isso é uma coisa importante da gente dizer. É claro que, como a gente estava falando, mudou muita coisa, né? A medicina avançou. Evoluiu. Hoje a gente tem testes não invasivos, né, para avaliação. Mas, antigamente,
corria-se o risco de, numa busca por um diagnóstico pelo medo, se perder um bebê saudável, né? Sim. Então, isso hoje, felizmente, a gente mudou o screening, facilitou a vida da gestante, muito embora a parte de legislação não facilite nas escolhas, mas pelo menos a gente consegue ofertar sem o risco, né? Eu tenho a possibilidade de um rastreamento e isso não traz um risco de tu perder o bebê, né? E aí eu me lembro que foi isso, né? Eu disse não, eu não tiraria. Ele disse, então curte a tua gravidez, né? Mas querendo ou não, a cabeça da gente vai funcionar, vai a mil. Porque é um momento que tu tem ali, tu ouve o coração, mas são muitos os medos, né? São muitas as fantasias que vêm na cabeça realmente da mulher. Então, é um processo de ebulição, de mudanças, de incertezas, que a gente... Por isso que eu digo, realmente é uma escola. Cada mês é um mês. Às vezes as pessoas me dizem, mas grande coisa, agora que virou o tempo, virou o ano, né? É só mais um ano. Eu disse para uma mulher grávida que um mês para o outro não tem diferença. Exatamente. Então, o tempo, claro que ele tem a sua importância. E ele vai indo e, ao mesmo tempo, entender as mudanças do corpo. Uhum. Que a gente vai alterando o corpo. Aí o medo de que a gente não vai, que as coisas não vão voltar para o lugar. Então, realmente um monte de coisas que passam pela cabeça, né? E gurias, e depois? Aí tem o processo nasceu, né? Nós estamos falando da escolha, da maternagem, mas também aí esse processo assim do nasceu, né, do lidar, do parar com a vida, porque, bom, enquanto nós estamos na barriga também está tudo seguro, ao mesmo tempo tem as incertezas, mas está dentro da gente, tem controle. Botou a cabeça para fora, né? Acabou o controle. Acabou o controle. Não somos mais 2, somos 3 ou somos 4, ou seja, assim, a família tem toda uma alteração, né? Aquele grupo, eu que estudo muito psicologia dos grupos, é um novo elemento, né? Uma nova pessoinha que entra ali e que vai bagunçar a dinâmica relacional, a dinâmica das famílias. E aí, então, como é que foi? Como é que as pessoas têm vivido? Doutora, o que vocês têm recomendado? Porque uma coisa, é a lei, né? Bom, tem o período. Apesar de que eu, quando tive os meus filhos, eu não era funcionária. Então, isso foi algo bem desafiador, porque eu não tinha licença maternidade. E a gente concorre num mundo que está aí, as pessoas estão aí, e eu concorro num universo muito masculino. Que os homens não têm lá 6 meses. 6 meses eu perdi muito dos meus contatos com as empresas que eu estou. Porque o empreender não tem essa garantia. Então, tu imaginei os 6 meses com o consultório fechado. O que eu faria? É isso, né? Então, são os desafios que vão passando pela cabeça da gente. Então, né, o que passa? O que se recomenda, doutora? Como é que foi para ti? Como é que foi para ti esse período de te afastar, Carol? Vivendo tão intensamente tanto tempo, um lugar e uma rotina... Esse, pra mim, era o meu maior medo, assim, porque eu trabalhei até o último dia, assim, a gente ficava fazendo aposta, né? O Bernardo vem, o Bernardo não vem, porque eu achava que ele ia vir antes, ele veio com 40 semanas e um dia, né? Ainda falei pra Márcia assim, meu Deus, essa criança não nasce nunca. E aí chegava todo dia de manhã, não, a Carol não vai trabalhar hoje. Eu entrava na reunião, a Carol tá aqui ainda, o Bernardo não nasceu. Então, assim, eu fui ativa até o dia que ele nasceu. E assim, pra mim foi tão doido, porque ele nasceu no meio da enchente, daí também teve isso, né? Porque... moro em Cachoeirinha, estava ilhada, estava com medo de não conseguir chegar no hospital. Com 37 semanas, eu vim para Porto Alegre. Veio eu e o Roger, botamos as coisas no carro, as malas do Bernardo, e vamos ficar em Porto Alegre até o Bernardo nascer. Então, assim, eu saí de casa e eu dizia assim, meu Deus, a minha casa, o meu conforto, meu lar, minha mãe, minhas irmãs. E eu vou voltar e vou ser 3. E eu chorava. Aí, ela tá emocionada aqui agora. Emocionada, em casa eu chorava absurdamente. E aí, vim para Porto Alegre, porque, enfim, a gente precisava garantir, né, que ia dar tudo certo com o B nasceu, tudo lindo. E aí, faz essa ruptura, assim, de uma rotina que de segunda a sexta eu estava focada no trabalho, para uma rotina que eu vou ficar de segunda a domingo, 24 horas, focada naquele ser humano novo ali, né? E eu, ainda vindo para cá, eu estava conversando com a Márcia, assim, os primeiros 15 dias, para mim, foram... Assim, eu ouvi as pessoas dizendo assim, nossa, eu nunca te vi tão triste. Logo eu, que eu acho que sou uma pessoa sempre alegre, sempre falante, enfim, então é muito desafiador. E eu ficava pensando assim, gente, com toda a preparação que eu tenho, com toda a rede de apoio que eu tenho, com toda a leitura que eu tenho, com todos os profissionais que estavam me apoiando, eu ainda fiquei assim, tu imagina
quem não tem tudo isso. É muito desafiador. E aí, ao mesmo tempo, eu fui me conectando com a maternidade. Então, assim, eu não era o meu sonho de vida, mas no momento que o Bernardo nasceu, nasce a mãe. E um amor muito doido, né? Avassalador. Olhar aquele bebezinho, coisa mais linda. Ficava cheirando ele, assim, a hora que a criança parava de chorar e ficava quietinha, ia lá, ficava cheirando. E o Roger, tá, agora tu vai acordar ele, porque tu não larga. Mas é isso, acho que ser mãe é um pouco disso, assim, né? E aí comecei a viver 24 horas. E eu me lembro muito, assim, acho que eu tava com 2 meses de maternidade. O Bernardo com 2 meses, o Roger me disse assim, tá com saudade de trabalhar? E eu falei assim, ó, não tô. E eu tô com medo disso. E ele disse, eu achei que tu fosse falar que tava com saudade. Ele disse assim, não sei se é do trabalho, mas eu tô com saudade de conquistar as minhas coisas. Porque eu sempre conectei o trabalho, eu acho que isso é uma das coisas que a gente falava. Não é porque eu estou há 13 anos no mesmo lugar, mas é o que eu faço para mim e o meu desenvolvimento dentro deste ambiente. Então, eu tinha saudade de acordar de manhã, de pensar o que eu ia falar, do que eu tinha de agenda, de como é que eu influencio as pessoas, de como é que eu me coloco, de receber os feedbacks dessas trocas que para mim são tão importantes. Isso eu tinha falta. E só que talvez eu não traduza isso como trabalho, né? Mas é um trabalho. E aí eu falei para ele, será que vai ser tranquilo o retorno ao trabalho? Só que também tem uma coisa, e eu falo isso muito aberto, a maternidade 24 horas, ela cansa muito mentalmente. Quando o Bernardo eu ia voltar quando o Bernardo tivesse com 5 meses. Com 4, eu falei assim, não, eu vou começar a fazer a adaptação dele na escola antes. Porque se eu tiver qualquer intercorrência, eu tenho tempo para pensar em algumas coisas. Comecei a adaptação, falei para a Márcia, ele foi um amor, ele se adaptou no primeiro dia, adorava ir para a escola. Com 1 semana, a coordenadora disse, não, mãe, agora ele já pode ficar turno integral. Eu disse, mas já com 1 semana? Sim, ele está adaptado. Tá, então vamos deixar turno integral para ele aprender. E aí eu me vi um dia inteiro só para mim. E aí fui para o salão, fui para fazer as minhas coisas. E aí aquela sensação de liberdade de novo. E aí eu entendi que para eu ser uma boa mãe, eu preciso fazer aquilo que me faz feliz. E na volta do trabalho, as pessoas diziam assim, e aí, como é que tu tá? Tá triste? Eu disse, não tô. Tô feliz, tô bem, tô leve, porque eu não vou ser a melhor mãe pro Bernardo se eu for sua mãe. Eu preciso estar aqui e vivenciar isso, que é o que me dá energia, por mais que canse, porque, óbvio, o trabalho não é tudo lindo todos os dias, a gente tem desafios, tem as coisas que acontecem, mas eu me sinto tão útil, tão importante, que quando eu chego no final do dia, eu tô com ele na plenitude para estar com ele, sabe? Então, eu acho que a gente normalizar essas escolhas, porque as pessoas tentam, tu não tá chateada, tu não tá triste, tu não queria ficar mais tempo em casa, dado que, claro, de novo, né? Eu num privilégio de poder ficar 5 meses em casa, que muitas mães não podem, assim. Então, acho que é um pouco desses desafios, mas, de novo, o planejar tudo fez com que fosse mais leve. Eu chorei para deixar o Bernardo no primeiro dia da escola, porque eu entendia que ele era mais, não por deixar ele, era pela ruptura de que acabou um ciclo. Acabou o ciclo da Carol 100% mãe e está começando o ciclo da Carol mãe e profissional. E olha que legal, eu vou ter que me reinventar de novo. Então, olhar para esses momentos de renovação de ciclo, eu acho que ajuda a dar um próximo passo com mais leveza. Não que ele não vai ser difícil, porque segue a dificuldade. O Bernardo teve febre, precisa da mãe. E aí, claro, tem o Roger, que tem dias que ele leva, é ele que leva, ele que busca, ele que acorda, ele que pega. Então, é isso, né? Uma rede de apoio que sustenta essas escolhas, né? E tu sabe que eu te ouvindo, e aí ao mesmo tempo, como é importante, tu deve ver isso diariamente, né, doutora? Porque assim, as pessoas têm jeitos diferentes de funcionar. Muito diferentes. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito ativa. Tu me conhece, né? As pessoas de vez em quando perguntam, como é que tu faz tanta coisa? Porque a minha natureza é assim, eu sou um ser inquieto, eu sou um ser que gosto e a minha cabeça é muito a mil e tenho, né? Então, eu sou inquieta. E aí, quando eu ganhei a minha filha, os 2 filhos foram no inverno. Eu brinco que os 2 são cancerianos, os 2 são dramáticos, né? Se estiverem escutando aí. Então, são as figuras. E aí, a Gabriela, primeira filha, inverno. Eu me lembro que a primeira semana que eu fui para casa, um frio. Eu me lembro que quando eu saí do hospital, aquela chuva, aquele frio, eu disse assim, a minha vontade era dar ré e voltar para o Moinhos ali, né? Voltar para o hospital, porque assim, te dá um medo. Bom, agora eu vou sair para a rua. Né? E com esse bebê no frio. Então, a gente botava depois o dedo para ver se estava respirando, porque daí tinha as questões respiratórias, esse nosso clima aqui, que é uma loucura.
E aí, uma semana, eu fiquei na casa da mãe. E aí, aquele tempo chuvoso, frio. E eu a semana inteira dentro de casa. Chegou uma hora que a minha avó... E olha que a minha avó sempre foi uma mulher do lar, uma mulher da casa, uma mulher... A minha avó me olha e diz assim, minha filha, ela mamou agora. Vai lá no teu escritório. Vai dar uma voltinha. Quando a minha avó me disse isso, agora foi eu me emocionar, né? Eu disse, meu Deus do céu, eu sigo vivendo. Né? Então, tem essa vida aqui, mas eu também não estou perdendo a minha vida. E alguém olhou para ti E também, alguém né? olhou para mim. Isso eu acho incrível, é o que eu falo muito para os maridos ou para as mães, né? A mãe se conecta muito rápido com o filho, porque ela esteve durante 9 meses gestando. O pai demora um pouquinho até fazer essa virada de chave, às vezes. E então, vira uma sobrecarga, até porque amamentar é da mãe também, né? E aí, às vezes, as pessoas não se dão conta que a mãe vai assumindo tudo o tempo todo. E, às vezes, se chegar e dizer, vai no escritório, meu marido me olhou assim, não sei, se tu não quer fazer nada, vai fazer a unha, vai dar uma volta na quadra. Porque desligar um pouquinho faz a gente resetar, né? E ver o sol, ver o vento batendo na cara, fazer uma unha, ir no escritório, olhar os teus livros, pensar em alguma coisa que tu goste, porque senão fica extremamente maçante também. E é por isso que esses primeiros 15 dias são extremamente pesados para a gestante, porque a quebra daquele ser individual que ela era para um ser plural. E que ela ainda tem que dividir com outros as decisões sobre o que ela vai fazer, né? Porque na imensa maioria das vezes, que horas vão dar o banho, que horas vão fazer a fralda, a avó vai vir que horas. Então, esse maternar, e pode ser muito diferente, né? Como a Carol mesmo disse que ela teve os 5 meses de licença, tem mães que tiram os 5 meses, os 4 meses, mais as férias e voltam felizes. Tem mães que chegam e veem que aquilo que não é esse ciclo que ela quer naquele momento. Então, eu tenho pacientes que pedem demissão, não foram demitidas. Elas dizem, não, eu me sinto melhor hoje em casa com meu filho. Exato. E durante 1 ano, 2 anos, é para isso que eu vou trabalhar agora. Eu vou trabalhar para a construção da minha família. Eu quero acompanhar as fases. E não é mais mãe ou menos mãe. Isso. São jeitos diferentes, né? A mulher tem que se sentir segura voltando ou ficando, né? E tendo todo o apoio da família que cerca. É claro que, às vezes, algumas pacientes têm um subsídio financeiro que facilita isso. Outras vão ter que voltar ao trabalho porque não tem escolha. E aí, ter uma creche que tu escolheu faz diferença, né? Tá lá com o lugar que a gente escolheu ou com uma babá que tu escolheu. Então, isso conforta o coração. Claro. Então, na hora de tu voltar, o B estava super adaptado. Então, tu não voltava para lá pensando assim, ai, será que ele tá bem? Então, isso tudo vai dando o gás que tu precisava para voltar. Te fazendo feliz estar num outro lugar que tu estava crescendo e produzindo, porque quando chegava em casa, tu estava zerada do botão da maternidade e ligava tudo de novo, né? Então, a gente recarrega as baterias em casa de um jeito e no trabalho de outro. E aí, a gente vê no consultório isso é muito discrepante. E uma mãe que volta cedo, às vezes volta cedo porque precisa, a mãe que pode cumprir a sua licença e a mãe que faz questão, às vezes, de abdicar da profissão por um tempo para construção familiar também. Que não tem certo e errado, né? Eu acho que, assim, o cerne, para mim, assim, é o que vai te fazer mais feliz. O que te completa, porque isso né? te completa, porque até postei esses dias no meu Instagram, assim, eu só vou... Se eu for um ser feliz e seguro, eu vou fazer... O Bernardo vê que isso é importante e ele vai buscar ser feliz e seguro da maneira dele. Eu acho que nós estamos falando de 2 coisas, que é o quanto que realmente as pessoas, e às vezes é na melhor das intenções, mas o quanto que as pessoas colocam pressão. Sim. E a gente vê isso e volta a dizer, às vezes é por uma ignorância, às vezes é na tentativa de ajudar, ou às vezes é usar bem da psicologia, projetando as suas coisas no outro. Mas o quanto que, um pouco, a gente vê muitos conselhos e muitas falas e que realmente estonteiam, porque às vezes vem isso assim, uma fala de que é tudo perfeito, traçam a maternidade como um momento que a mulher é divina. Eu me lembro, e é isso que eu digo, cada um com seu cada qual.
Eu me lembro que eu estava no hospital e as pessoas me chamavam tudo no inho. A mãezinha, o bebezinho, tá na hora do banho, não sei o quê. E aquilo me dá... É isso, cada pessoa com o seu jeito, né? Aí tinha horas que eu olhava e dizia assim, meu Deus, mas eu não abobalhei. Porque eu nunca fui uma pessoa delicadinha, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu sou gentil, tudo, mas eu sou muito prática e muito... E aí, dá um pouco eu ser tratada o tempo inteiro no inho. E eu dizia, mas o que está acontecendo, né? E eu sentia, olha, e ao mesmo tempo é isso. Não, as pessoas estão sendo amáveis contigo, Jaqueline. Mas, de uma certa forma, me batia como se eu tivesse infantilizada e como se eu tivesse fragilizada naquele momento. Agora, eu sou um ser que requer, assim, essa coisa do inho. E aquilo me fazia muito mal. Então, são as reações que a gente vai tendo e que tem. Então, tem a pressão externa, que vai também colocando essas coisas, e o quanto que é como que a gente lida com isso. Porque, de novo, o quanto que a gente está consciente do nosso momento, da nossa capacidade e das nossas fragilidades é importante. Ao mesmo tempo que eu tenho toda essa força e sou uma mulher muito resolvida, eu quis ir para a casa da minha mãe. Porque na minha família a gente não convivia com criança, então a Gabriela foi a primeira bebê. E eu não sei se eu vou saber dar banho. Um porto seguro para ti, né? Eu disse, eu preciso ir para a casa da minha mãe. E o primeiro banho da Gabriela foi minha mãe quem deu. Né? E isso não me faz ser menos mãe. Né? Ao contrário, eu preciso reconhecer o que é melhor e, nesse momento, eu também preciso ficar bem. Então, acho que quando a gente vai reconhecendo a nossa potência, vai reconhecendo a nossa impotência, a nossa fragilidade, isso vai fazendo com que a gente possa se organizar e poder buscar os caminhos mais adequados, né, doutora? É verdade. Eu acho que é aquele momento, o pós-parto é aquele momento onde a gente, onde as pessoas veem a puérpera, né? Então, a mãe parida, e elas vêm para ajudar a mãe e não o bebê, né? Então, ali tu pediu ajuda da tua mãe, né? Então, o bebê precisa da mãe, da mama ali, e no máximo alguém para assessorar num banho, mas o bebê tem a mãe. Mas quem é que cuida da mãe, né? Então, ouvir a mãe. Onde é que tu vai te sentir tranquila de ir? Eu vou me sentir tranquila de ir na casa da minha mãe. Então, vamos para casa da tua mãe. Se tu estiver bem, o bebê vai estar bem. A gente vai estar seguro. E a gente vai passar por essa fase mais turbulenta de adaptação e depois a gente vai se adaptando em casa também. Então, é sempre uma forma de reconhecer as nossas fragilidades para que isso torne a potência de viver os dias que vão vir desafios, que vai ter a noite, que vai ter a mama às vezes machucada, mas que se tu tá te sentindo segura, cada dia a gente vai vencendo um obstáculo e vai resolvendo os problemas. Gurias, e por incrível que pareça, já tinham me avisado há mais tempo, que a gente já estava aí com 40 e poucos minutos aqui de podcast, de conversa, e quantas coisas a gente tem e teria para abordar. E acho que é um tema que tem que voltar à pauta. Né? É um tema que agora a gente está aí diante do mês das mulheres, e eu acho que fala muito, mas eu acho que a gente fala pouco sobre essa temática da maternidade. Quando nós estávamos nos bastidores aqui, a gente estava falando sobre, querendo ou não, a mulher também tem no seu ciclo vital o período que ela é fértil, porque é um período que se encerra. E hoje, quantas mulheres, até assim, rapidinho, né, doutora, poder te ouvir, assim, antes da gente encerrar, e que é o último bloco, o bloco dos conselhos, da mentoria de vocês com a nossa audiência. Mas isso também hoje tem sido um dilema. Em relação a qual é o melhor momento, mulheres que vão postergando porque têm o receio de perder o seu espaço profissional, de achar que isso afasta, que vai perder oportunidades, perder empregabilidade. Como é que isso tem acontecido lá no seu consultório? Boa pergunta, eu acho excelente pergunta, porque a maternidade tem sido postergada, até pela independência da mulher, pela autonomia de escolher o seu melhor momento e o melhor parceiro, né? Então, antigamente, a gente tinha mulheres mais jovens gestando e, às vezes, não no melhor momento ou não numa melhor relação, e isso trazia fragilidades para o pré-natal e para os cuidados dessa gestante também. Com o passar dos anos, o que aconteceu? As mulheres foram tendo mais poder aquisitivo, mais donas de si, mais empregadas e bem empregadas e decidindo mais.
Só que o que eu digo para todas as minhas pacientes, os óvulos não entendem que a gente está com o botox em dia, que a gente está com o nosso preenchimento, que a pele está linda. Adorei. Mas o óvulo envelhece, né? Então, no consultório, a gente tem que trazer isso à tona, mesmo que isso às vezes doa uma paciente quando a gente pergunta, tu quer ter filhos? E a paciente, pai, mais um que vem, além da minha mãe, do meu pai, da minha tia, do meu primo, porque é sempre uma cobrança da sociedade ter filhos depois que se está num relacionamento, ou se está ficando mais velha, como é que tu vai ter filho depois? Dentro do consultório ginecológico, isso é mais trazer para a paciente a ideia de que os cuidados que ela tem com o corpo dela não diminuem a idade dos óvulos. E que, mesmo que ela seja saudável, mesmo que ela tenha uma ótima performance, se alimente bem, não tenha doenças crônicas, a fertilidade diminui. E diminui depois dos 35 e tem um declínio muito importante depois dos 40. E a gente não está falando só dos óvulos, né? Que é o que, assim, é o cerne disso tudo. Mas o aparelho reprodutivo, os hormônios, então aumenta as taxas de aborto. Então, trazer para as pacientes e trazer para as pessoas que estão escutando aqui também a ideia de que se não tem desejo atual, conversar com o seu gineco, falar com o obstetra, perguntar frente à sua idade, né, quais são as perspectivas, o que é recomendado, conversar sobre congelamento de óvulos, ou até entender outras formas de maternidade, a adoção, o uso de óvulos de doadoras. Então, nenhuma dessas maternidades são excluídas, mas é importante que cada mulher escolha a sua maternidade e que ela tenha a consciência de que, ao escolher postergar, alguma renúncia pode ter que aparecer, né? Então, esse é um papo muito importante, eu acho, de podcast e de consultório para a gente levar em consideração e não ter que abrir mão de ser mãe quando se quer ser mãe. E porque essa clareza que você está trazendo, né, doutora, é isso que eu digo assim, é lidar com os fatos. A gente precisa ter equilíbrio entre racionalidade e afetividade. O Márcio Fernandes, que foi um dos convidados que passou por aqui também, ele tem essa fala e, para mim, virou um mantra. Porque quando eu escolhi ser dona do meu nariz, eu ser empresária, eu empreender, eu abri mão da licença maternidade. Isso é uma escolha. Exatamente. E não é quando eu digo isso é uma escolha, não é porque a gente está agorando ou está trazendo uma faca no pescoço. Não, é olhar com realidade o que eu ganho com isso. Eu podia passear com os meus filhos na hora que eu bem entendesse. Eu não precisava pedir para um chefe me liberar. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que me organizar financeiramente porque eu vivia de hora produtiva. E a minha hora produtiva diminuiu. Eu teve uma vez que eu estava dando um treinamento, que daí surgiu uma oportunidade, eu atendia uma instituição, uma escola, e na parte de RH, e fui dar um treinamento para os funcionários, uma pessoa levantou a mão, eu achei que estava agradando, que a pessoa ia fazer uma pergunta do treinamento, e aí o rapaz olha e diz assim, está escorrendo seu leite. Né? Então, assim, eu tinha o exercício de ter que tirar o leite para deixar uma reserva, caso em algum momento, né, ela sentisse fome, porque não é controlar, não é um programa que tu regula ali. Então, são coisas que tu vai fazer, mas eu tinha consciência sobre isso. Em algum momento eu tinha uma invejinha de amigas que tinham licença maternidade. Claro que eu tinha essa invejinha, porque é humano. Mas rapidamente eu tinha consciência que era uma escolha. Então, eu acho que a gente olhar, a gente se informar e a gente poder estar vendo, né, o que eu ganho, como é que eu levo a minha vida, e poder, de alguma forma, olhar um pouco para esse futuro, é algo que é necessário. Não é regular, não é trazer a vida de uma forma congelada, tudo durinho, mas é poder realmente também pensar. É pensar sobre o meu presente, o meu momento, quais são as coisas que eu penso para a vida lá na frente, e a gente também, e aí vendo a tua história de vida, teu contexto passado. Que é isso, o que eu tenho um pouco da família, o que eu posso contar, o que não posso. Então, e já aproveito aqui para agradecer, né, todo mundo, para que assim, eu também consegui ter essa qualidade também de levar o meu negócio, porque eu pude contar muito com o pai dos meus filhos, né, com a minha mãe,
com a minha ex-sogra, né, que os pais do meu filho, e que a dona Rosa, que também é uma querida, uma pessoa muito importante, meu irmão. Então, assim, eu tive a família, né, meus avós eram vivos, então também daí já fica um registro de agradecimento. Gente, a gente está se encaminhando aqui para o final. Então, esse é um momento bem importante, que seriam, assim, dicas. Claro que no decorrer nós fomos dando, mas que dicas, que conselhos, livros, filmes, né, acho que é bem importante, né, Carol, reforçar também isso que tu fala dos RHs. Enfim, mas assim, poder deixar para vocês um conselho para as pessoas que estão nos escutando aqui, nos ouvindo, quem está pelo Spotify, nos assistindo, quem está pelo YouTube. Legal. Eu até, tu falou assim, né? Eu acho que a forma, às vezes, como eu falo, parece que foi tudo sempre mil maravilhas e não é, né? Eu acho que tem muito disso, assim, da escolha do maternar e de tentar ver esse copo meio cheio. E aí me lembrei que essa semana foi muito engraçado. Eu estava conversando com uma pessoa no trabalho e ela me disse assim: que curso que tu fez enquanto tu estava de licença maternidade? Tu fez algum curso, leu alguma coisa? Eu disse: não, eu me dediquei 24 horas por dia à maternidade. Mas tu voltou diferente. E eu disse assim: pior que voltei. Voltei pior diferente. Não, melhor, né? Melhor que voltei, porque assim, é uma outra capacidade que traz, que parece que assim, que a maternidade foi trazendo ferramentas para a caixinha, assim. E eu digo isso porque eu, como uma pessoa que li muito, muito, muito sobre maternidade, e eu acho muito importante que a gente tenha, enquanto mulher, o espaço de falar que não é fácil, que não é um conto de fadas e que é uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, que é uma responsabilidade que tem ganhos, que é lindo também. Então, existe um equilíbrio entre as duas coisas, né? A maternidade não é só coisas ruins e momentos difíceis, eles existem, e ele não é só um mar de rosas, mas a gente poder, nessa jornada, entender o que a gente está aprendendo, eu acho que vale mais que o MBA, assim, foram 4 meses, assim, focada que, nossa, foram tantas coisas, assim, que foi entrando. Então, assim, para mim, a dica é se cercar de profissionais e de uma rede de apoio que tu confie. E rede de apoio, cada um vai ter a sua, né? E eu falo de rede de apoio até de amigas que estejam no mesmo momento que tu ou que passaram por isso, porque às vezes tu só quer reclamar. Tu só quer gravar um áudio para aquela amiga e dizer assim: hoje, essa noite foi muito difícil, tô com dor, acho que não fui a melhor mãe que eu podia ter feito diferente, já me senti assim, tá tudo certo, vai passar, isso passa, e é verdade, passa, e depois vem os dias bons. Então, acho que a maior dica para o momento é isso, assim, é tu ter uma relação de confiança com a rede de apoio que tu escolher, ter certeza de que tu tá fazendo esse movimento com a tua segurança e para que tu seja feliz, independente se a escolha for voltar a trabalhar, não voltar, e entender que tu vai precisar abrir mão de algumas coisas, né, ao decorrer. E no retorno do trabalho, não sentir tanta culpa mesmo que ela venha, mas entendendo que a gente vai ser sempre a melhor mãe possível, até porque o nosso filho só tem a gente de mãe. Então, a gente vai ser a melhor mãe para ele. Então, isso é a individualidade de cada uma. Eu acho que a gente tem que ser feliz como mulher, como mãe. E a gente tem que ter mais tranquilidade com as nossas escolhas e menos preocupação, por mais que elas venham, com o nosso entorno, assim, né? Para a gente poder também ser feliz nessa jornada e tá tudo certo. Eu acho que, como dica, é o início da fala da Carol aqui. Vindo para a parte médica, se preparar para isso, entender que é uma mudança física, mudança mental, tá bem fisicamente, né? Então, ser dona desse momento. Então, procurar assistência médica. Quem não tem o plano, organiza o plano, escolhe o hospital que tu quer, escolhe a rede médica que tu vai escolher para fazer esse acompanhamento, escolhe quem vai estar no teu lado no dia do parto, escolhe quem vai ser a rede de apoio, seja ela familiar ou paga, se preciso for, mas tentar fazer desse momento que tem muitos vieses, um momento de calmaria, né? Então, assim, eu queria estar aqui, eu escolhi estar aqui, eu chamei essa responsabilidade para mim e eu vou fazer desse momento o melhor momento
que eu puder para mim e para o meu bebê. Então, isso é um trabalho. Eu brinco que a gente não colhe no final da gestação o que a gente não plantou no início. Então, não dá para comer mal, não se cuidar, não fazer atividade física, não fazer um bom pré-natal e achar que tudo vai dar certo. Pode até dar certo. A natureza pode ser benéfica, né, e não trazer a conta no final. Mas se tu fizer aquilo bem organizado, a gente tem muito mais chance do sucesso e disso ser algo mais leve, mais fluido e, por isso, menos impactante. Como diz a Carol, mesmo estando muito preparada, tendo lido muito, o impacto vem. Então, esse preparo durante e antes desses 9 meses são bastante importantes. Que espetáculo, eu fico aqui ouvindo as gurias, fico encantada. E tem pontos que são bem importantes a gente reforçar, e agora bem dentro dessa fala de ser alguém que trabalha com carreira, alguém que trabalha dando suporte para as organizações. É importante a gente entender que a gente não é só nos MBAs e num curso que tu cresce. Assim como às vezes as pessoas perguntam, mas eu preciso fazer terapia para ser saudável emocionalmente. A terapia é um recurso. Às vezes as pessoas realmente estão numa condição que é necessário que ela busque o apoio médico, psiquiátrico e um atendimento clínico. Mas em outras situações não. Tem formas da gente também buscar esse apoio e esse desenvolvimento emocional. E o crescimento, a gente olhar e se deparar com as experiências e viver bem o momento que a gente está vivendo, isso nos traz muitos recursos. Então, acho que é bem importante a gente poder ter esse entendimento. Amei a tua resposta. O MBA que eu fiz foi realmente viver com intensidade, com toda a qualidade de presença, esse momento que a vida está me trazendo. E a partir disso, eu estou descobrindo uma nova relação com o meu marido, eu estou descobrindo uma nova relação que é com o meu filho e uma nova relação minha como mulher, vivendo esses papéis. Então, que realmente é super importante isso. E a outra coisa é realmente a gente entender que tem que cuidar da saúde. Eu estava conversando com a minha nutricionista, que também vai ser uma convidada para os próximos, e ela estava dizendo que, às vezes, também as pessoas acham que tudo é aqui e não cuidam do que está do pescoço para baixo. E a gente precisa entender que saúde é algo que a gente precisa realmente cuidar, dar conta. Construir, né? Construir. É um ato que realmente vai acontecendo. E só por fim, uma outra questão que eu queria chamar a atenção aqui para as colegas, pessoas que são de recursos humanos, pessoas que são diretores de empresa, que os serviços, as atividades de onboarding, de integração, elas são sempre para os novos funcionários. E a gente precisa começar a colocar trabalhos de onboarding, trabalhos de integração com as pessoas que estão voltando do período de experiência. Porque naquele ambiente organizacional também teve um rearranjo ali. E aí a gente precisa entender que é alguém que volta para aquele grupo, que coisas aconteceram naquele período e que a gente precisa também fazer um processo de acolhimento dessa pessoa que está voltando. Muito importante. Então, programa de integração não é só para novo colaborador, é para pessoas que estão voltando para uma situação nova que está tendo que ser acolhido. Senão a gente fica funcionando assim, né? Exatamente. Gurias, deixa eu entregar aqui para vocês o meu mimo. Muito obrigada. Mentes que conectam. Que lindo. Né? Olha. Vou entregar os presentes do B. Né? Esse aqui era quando ele tinha nascido, né? Não sei se vai ter alguma utilidade. E aqui um mimo dele agora, né? Muito obrigada. Ele vai amar. Vou mandar fotinho dele usando o podcast. Então, muito, muito obrigada pela gentileza. Obrigada. Doutora, obrigada mesmo, porque abri mão, né, do consultório, né? Nós estávamos ali fazendo... Que bom que as mães que estão... Fechou tudo. Se comportaram. Os bebês se seguraram. Os bebês se comportaram, não foram as mães, né, os bebês se seguraram para a gente estar aqui. E obrigada mesmo, fico super emocionada. E eu sempre digo que eu tenho dificuldade de encerrar, né? Eu fico aqui me embromando, mas valeu mesmo. E que a gente possa voltar a ter essa conversa, que essa conversa possa se desdobrar. Obrigada. E aí a gente vai se despedindo aqui. E espero mesmo que você possa, se não se inscreveu, se inscrever e compartilhar com mulheres, com homens, com todas as pessoas, porque a gente está falando aqui das mulheres, mas nós estamos falando de realidades familiares, de uma realidade social.
Então, compartilha, que realmente acho que foram reflexões, foram dicas, foram experiências muito valiosas que nós tivemos aqui. A gente tem que encerrar, tá? Mas a gente fica o gostinho de quero mais. A gente se encontra no próximo. Até mais.